com a abertura mais repetitiva, mas mais bonitinha e simpática da televisão brasileira, do YouTube brasileiro. De volta na nossa jornada por Atos e recebendo gente diferente, gente que nunca esteve aqui. Na minha extrema direita é ela, esposa do Rodolfo. E... fala aí, Andréia. Ela, Andréia! Muito bom, Andréia! Salve de palmas para Andréia! Viva, Andréia! Tudo bom, Andréia? Que legal que você está aqui. Tudo ótimo. Primeira vez, né? Pois é. Tá animada? Super, mega. Muito legal, Andréia, que é casada com o Rodolfo. Pai de quantos filhos? 2. 2 filhos simpaticíssimos. Quanto tempo conhece Jesus, Andréia? Uns 25 anos. Assim. 25 anos de caminhada já. Bastante, hein? Então eu vou ficar quieto, quem vai falar hoje é ela para ensinar pra gente aí. Muito legal. E aqui o casal no meio, dá pra focar os dois juntos? Esse aqui é um casal muito bonito, rapaz. João e Rosana! Ei! Primeira vez, João? Primeira vez. Rosana? Sim. Você quer falar mais, Rosana? Ela tá achando que ela vai ficar quieta hoje, não vai conseguir ficar quieta hoje, não. Põe ela pra falar. Joãozão, que bom que você tá aqui, velho. Quanto tempo com Jesus, João? 1 ano e meio. Foi em outubro do ano passado, 2015. João é a nossa raposa velha, velha raposa. Foi com a gente para Panambi de carro, 1.300 km de ida, 1.300 de volta. Por sinal, foi uma viagem muito gratificante. Muito legal. Obrigado, Rosana, por ter emprestado seu marido. Quanto tempo com Jesus, Rosana? De longe. Uma quantidade. Anos, de perto. Eu acho que eu exagerei meus 25, viu? Tô fazendo as minhas contas aqui. Mas isso aqui que a Rosana falou é bacana, bonito, assim. De longe, um tempo maior, mas de mais perto, um pouco menos, não sei. Aí Exato, acho que é por aí não tem mesmo. essa regra, não. Legal. Então hoje a gente vai estudar Atos 16, do 16 ao 40. A gente pulou uma partezinha aí para tentar ser um pouco mais objetivo, mas leia o começo de Atos e a conversão de Lídia foi muito legal também. Se tiver dúvidas sobre essa porção que a gente não tratou aqui, manda e-mail pra gente, vai ser muito legal. Manda e-mail para qual e-mail, ô André? Brincadeira, tô brincando. A gente sempre tem a dica lá do falecom@evangelho, sempre tá escrito na tela ali. Ok. Pode Obrigada, hein? E se você tá chegando, curte, compartilhe, já marca os amigos já. Você falar, João? Não, isso sobre o e-mail eu também não sabia. Vocês não estão assistindo o final do skip virtual, cara. Não, mas o importante é o conteúdo. O final acaba passando, né? Acabou. Tá bom, tá tudo certo. Não é Então vamos lá, Atos 16. O objetivo de hoje é aprender a reagir, como a gente deve reagir em momentos difíceis e deixando que a fé encha a nossa vida de alegria em qualquer circunstância. É fácil, Rosana, ser alegre em qualquer circunstância? Não. Não é, né? Você vai sempre responder assim, né? Não, sim, ok. Sim. Tem que dar uma empurradinha. Não tem problema, a gente chega lá. Ô, André, você já foi vítima de injustiça, André? Sim, né? Acho que a gente sempre pensa que tá injusto, né? E você, João, para ver se a gente dá ritmo nesse nosso hip, como é que você se sentiria se você fosse acusado injustamente, açoitado e depois preso? Qual seria a sensação? Muito ruim. Muito ruim. Tipo o Ike Batista que foi preso injustamente? Nossa, coitado dele, né? Judiação. Judiação. Ô dó. Ô dó, exato. Então tá bom. Então vamos entender essa relação de injustiça aí. E vamos lá, Andréia, com a sua voz rouca e adocicada no 16 de 17 de Atos 16. Diz o quê? Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Pronto. Então, o primeiro texto fala que tinha um espírito de adivinhação. Algo que a gente não vai entrar muito nos pormenores aí, mas a gente não crê que o diabo ele possa prever o futuro. Isso não é questão. Ele pode, em algum momento, prever um futuro que ele vai fazer acontecer, por exemplo, naqueles que são dele. Então, alguém que já não é cristão, ele pode, de alguma forma, influenciar. E, geralmente, esse futuro ele é misturado. Aliás, qual é o seu signo, André? Faz tanto tempo que eu não falo isso. Mas sempre quando você lê signo, vê umas coisas muito genéricas, né? São coisas assim, sua cor é branco, o seu cuidado com as amizades. A Rosana sempre toma cuidado com as amizades, né, Rosana? Sim. Sim.
Mas ela começa então ganhando credibilidade na sua possível adivinhação aí, dizendo que ó, esses aí são filhos são servos do Deus Altíssimo, a gente leu, e anunciam um caminho da salvação. Isso é uma verdade, o diabo também sabe disso. O diabo sabe que quando o evangelho está sendo pregado, o diabo sabe o que é evangelho. Pensou nisso já, João? Que o diabo sabe mais de Bíblia do que a gente, já pensou nisso? Pra pegar o seu ponto fraco. Ele vai caminhando, cara. Então isso em algumas religiões acontecem, essas mentiras recheadas de verdades ou verdades recheadas de mentira, que a gente não vai nem citar para não criar problema com ninguém. Mas gente morta que aparece, tudo isso, se eu tiver dúvida sobre isso, irmão, manda pra gente um e-mail. Manda um e-mail para onde, André? falecom@evangelho6.com.br. O Paulo estavam fazendo sinais. Paulo estava fazendo sinais miraculosos ali. E aí ela quis se igualar ali nessa. Ó, a gente também faz umas coisas legais aqui também. Meio que a gente é farinha do mesmo saco, né? E aí a gente vai perceber como é que é o fim dessa história aí. Versículo 18, Rosana falou o quê? Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Bom, primeiro mostra ela bem insistente, né? Durante muitos dias ela insistiu sobre isso. E Paulo ficou revoltado, mas incomodado, não só porque a origem era maligna, mas também porque estava atrapalhando ali o dia a dia dos irmãos, ele estava incomodando bastante ali. O que é interessante, cara, não sei se vocês notaram isso, o espírito maligno saiu imediatamente. Foi isso que você leu, Rosana? Foi isso mesmo que você leu? E existe uma certa histeria, talvez acho que a André saiba mais do que vocês, acho que você conhece também, uma certa histeria no mundo neopentecostal, que parece que o diabo não sai em tempo real, né? Você ora e aí o diabo fala, é ruim que eu saio, você já viu isso? Não. E aí entrevista o diabo, e aí... Eu não sei se você percebe isso, eu não consigo ver Jesus fazendo isso assim. Há um diálogo bem intenso, né? Muito longo, né? Entre o espírito E aí como é que a gente pode saber se é uma possessão real então ou não, João? Você tem alguma ideia? Em cima disso que a gente está falando, oi? Não tem. Eu vou te dar uma dica então. Você é crente? Sou crente. Você é crente? Você crê? Lógico. Você orou, não saiu, não é real, cara. Se você não é crente, também não tem como você orar. A gente vai conhecer aí. Se você não conhece Jesus e você orar, o diabo não vai obedecer porque você não é cristão, de verdade. Aliás, tem as histórias pesadas que a gente sempre conta. O cara não é cristão, vem orar para o cara para sair demônio, o diabo fala assim, cara, quem é você? O dono da sair? Eu saio dele e vou em você tá louco? Já pensou nisso, João? Atenção. Então a gente crê que é imediato, você ora, tem que sair, tá? Se não sair, você tira de cena, coloca num quartinho e espera, você vai ver que a histeria vai acabar rapidinho. Tem histórias, mas eu não vou alongar, tem histórias muito boas sobre isso. A possessão real, ela tira o controle da pessoa de si mesmo, ela fica sem controle. Os espíritos malignos não têm poder de barganha e a sua expulsão é independente da vontade do possuído. Então, assim, ora e acontece. Simples assim. Faz sentido isso, André? Sim. Normal? Já expulsou o demônio, André? Vou arrumar uns demônios pra você expulsar. Traz um aqui, por favor, diretor. Hoje. Imagina isso. A Bíblia fala que o demônio... Bom, a Bíblia mostra que o demônio ele não vem para cima do crente. O diabo não pode botar a mão no crente. 1 João 5,18 vai falar alguma coisa sobre isso também. Em Atos 19, a gente vai estudar mais para frente, tem uma história muito louca. Que é assim, os caras acharam interessante essa história de expulsar demônio. Mas não conheciam Jesus. Aí eles vêm expulsar e falam assim, sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. Verdade. Aí o demônio fala assim, João, eu conheço Jesus, cara. O demônio fala isso, eu conheço Jesus. E eu sei bem quem é Paulo, mas você quem é, cara? E aí foi pra cima dos caras, deram uma surra nos caras. Os caras bateram fisicamente nos caras. Verdade. Os demônios? Oi? Demônios. Os demônios incorporados deram uma surra nos pessoas, caras. né? Pesado, Rosana? Aham. Agora, se você é cristão de verdade, não tem que ter medo. Não tem que ter aquele negócio que nossa, mas hoje eu não li a Bíblia, então, nossa, eu não estou em jejum. Isso não faz sentido.
E se você tiver dúvida sobre isso, irmão pentecostal, cara, se você chegou até aqui, você já assistiu o João inteiro, está assistindo até hoje, Atos, eu vou falar que você é um pentecostal no armário aí, cara. A gente conversa sobre isso melhor. E outra coisa que é legal pontuar sempre, cara, é que em nome de Jesus não é uma palavrinha mágica. A gente já tratou sobre isso em podcast, algumas coisas assim. Ah, é verdade. Mas não é assim, não é uma palavra mágica, assim, pode pirilipimpim ou abracadabra, nada disso. Quando você fala em nome de Jesus, é na autoridade que Jesus te dá para você expulsar o demônio. Tanto é que o diabo não fala, é ruim que eu saio. O diabo se sujeita à vontade, à ordenança de Jesus e não sua. Quando você era pequeno, você tem irmã, né, Rosana? Irmãos, etc. Quando sua irmã chegava e falava assim, a mãe mandou, o pai mandou você parar de assistir televisão. Você parava. Porque não era a sua irmã mandando, era o seu pai mandando, certo? Sim. Faz sentido, verdade. André? Verdade. Legal. Você já presenciou algum endemoniado, João? Eu não. Não? Tem certeza? Eu não vou nem entrar na questão hoje. Alguém já presenciou já? Se entrasse um endemoniado aqui agora, Rosana, qual seria a sua reação? Lucas, faz alguma coisa. Papo mais furado esse, não tem essa não. Se entrasse, tem que mandar ver. Amém, André? Tem coragem? Amém. Então, manda ver lá e sai aí, cara. Esse corpo te pertence. Amém. Tranca a rua. Sai daqui. Nós temos um poder para isso. É isso aí. Pela palavra. Pela palavra, exatamente. Pela palavra de Jesus. O poder de Jesus, exatamente. É, o poder é dele. Ele não dá o poder para isso. Exatamente, perfeito. Poder, autoridade. pra Autoridade. isso. Você não vai ler, né, João? Porque você Não, eu esqueci, mas eu esqueceu estou sem óculos, óculos. né? Então, André, você, versículo 19, diz o Deixa quê? para as meninas. 19. Percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Pronto. Então, olha só, como é que a sua versão falou? Esperança de lucro? A minha fala isso. Percebendo que a sua esperança de lucro. Então, elas davam muito lucro para eles perderam a bocada nessa hora. Né? Paulo expulsou eles perderam a bocada o bizu, perderam o bizu de ganhar dinheiro. E aí, a gente falou aqui, é verdade, existem muitas verdades misturadas em muitas mentiras, isso cativa as pessoas, isso é normal. Aliás, uma boa mentira, ela tem que ter uma dose grande de verdade. Você falar assim, cara, eu cheguei em casa e estava chovendo vaca, pra você que papo mais furado. Mas se falar que tá chovendo, ainda que fosse mentira, mas eu te falo, choveu granizo, se falar que choveu granito também não pode também. Muito legal. Dá pra dizer, André, você que é uma mulher experiente, dá pra dizer que as pessoas gostam de saber o futuro? Elas têm essa curiosidade de saber o futuro? Ah, sim, sem dúvida. Isso é comum, né? Assim, as Comum. pessoas elas gostam do Comum. mãe de Ná. É meio hipnotizante até, né? As pessoas ficam assim. É impressionante. Aliás, uma dúvida que eu tenho, por que a mãe de Ná nunca jogou na cena, cara? Porque ela dizia, liga pra mim que eu vou te revelar os números da cena, porque ela não jogava, cara. Isso que eu não conseguia. Verdade. Você consegue uma explicação, João? Você já ligou pro Walter Mercado, João? Não. Você já ligou pro Walter Mercado, Eu João? não tenho essa. Liga já. Liga já. Liga Liga já. já. Então é legal a gente construir isso. Ó. O diabo, então, ele revela o passado, ele tem essa habilidade porque ele conhece. Ele acompanhou você, João, desde que você nasceu. Diabos, né? Demôniozinhos, e etc, etc. Então, coisas erradas que você fez ou coisas certas que você fez sozinho, ele sabe. Então, se alguém vier te revelar o passado, você pode saber que é possível que o diabo revele um passado de uma coisa que só você sabia. Uma conversa que só você teve com alguém, ou André, é possível que o diabo saiba. Ok? Sim. Então, legal. O presente, embora ele não seja onisciente, ele também consegue revelar o presente, porque agora, nesse momento aqui, tem anjos e demônios aqui. A Bíblia fala isso. Então, ele também consegue revelar o presente. Agora, o futuro, aquilo que a gente falou, o futuro certo, aquilo que normalmente acontece, ele também pode acontecer. Vai chover dia tal, isso também é uma coisa que a natureza pode nos revelar. E aquilo que também a gente falou, ele consegue influenciar coisas acontecerem, ele pode te dar a dica de alguma coisa que ele vai te influenciar a acontecer, ok? Então a gente não crê no diabo que sabe o futuro, a não ser aquele que ele pode influenciar ou aquilo que pode naturalmente acontecer. Por exemplo, ele pode falar assim, alguém, aparece a mãe de Ná e fala assim, Lucas, você vai ficar careca daqui 10 anos. É muito provável, estou ficando já careca. Então isso é uma previsão que
É simples até. Aliás, o João, você pode dar uma de mãe de Ná e dizer que eu vou ficar careca? Não, você ainda vai demorar. Eu, certeza. É sério que você vai ficar um dia careca? Tem um pouquinho ainda. Vai lá, Rosana, 20 e 21. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Então, os romanos eles aceitavam qualquer coisa e o costume era não ter costumes, né? O costume dos romanos não faz sentido essa fala dele. Na cultura romana, os cristãos eles eram considerados ateus porque eles matavam, entre aspas, matavam todos os outros deuses, porque os judeus eles acreditavam só em um Deus. Então os romanos achavam que eles eram quase que ateus, os judeus, porque eles acreditavam em um só. Esses magistrados que você leu são os juízes aí, os Sérgio Moro da vida aí. Versículo 22, André. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Cara, então eles tiraram isso é o sinal de, eu acho que de uma humilhação até, né? Tirar a roupa. Exatamente, ali para açoitar. A pergunta que não quer calar, e agora a Rosana vai responder com a sua voz rouca e adocicada, Rosana. Você está disposta a ser humilhada pelo nome de Jesus? Sim, Sim. sim. É tenso isso. Eu sei que de primeiro a gente responde sim, A claro. gente está disposto, mas não quer, né? Sim. Tenso. Ele não é agradável. Com certeza Paulo não foi gostoso ser humilhado aqui perante todo mundo. Mas ele foi por cumprir a vontade de Deus ali. Então, é uma coisa que a gente tem que estar pelo menos a gente tem que desejar, como é que fala? Desejar ter força para quando acontecer. Talvez seja um bom sentimento. Versículo 23, André. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Pronto. Então foram muitos açoites, né? Severamente açoitados. Quer dizer, eles judiaram bastante deles. O que é uma judiação é que eles sequer tiveram a possibilidade de defesa, né? Igual o Lula, por exemplo. Uma judiação que eu estou falando com ele. Tô brincando, só para quebrar o clima aqui. Mas eles foram bastante injustiçados, o Paulo aqui. Paulo e quem? Paulo e Silas. E aí, e não tem nenhuma notícia, pelo menos no texto, de uma reclamação deles. Ó Jesus, por que nós estamos passando por isso? O que a gente fez de errado para estar passando por isso? Isso não tem a impressão que eles estão quietinhos, né? Recebendo tudo. Isso aí. Versículo 24, Rosana. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. O cárcere interior é como se fosse a solitária hoje. Mas os caras estavam muito revoltados com ele mesmo, né, cara? Mandaram lá para solitária, lá no fundão. E aí prenderam os pés num tronco. E aí vamos construir junto. Eles estavam sangrando, porque tinham acabado de ser açoitados muito. Estavam pelados, nus. Estavam presos. E, aliás, eles receberam o número máximo de açoites possível. Foi a quantidade que eles receberam. Ok? Construíram essa cena? Sim. Na solitária, pelado, sangrando, amarrado no tronco. Ok? Continuando. Versículo 25, Rosana. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Eu não quero falar mais nada. Vocês conseguem construir isso? A gente acabou de entender que eles estavam na solitária, Da pior sangrando, maneira, pelados e amarrados pelo pé. E eles estavam fazendo o quê? Que você leu, Rosana? cantando hinos a Deus e orando. Vai. Obrigado, gente. Um abraço pra você. Cara, é uma loucura, cara. É uma experiência que a gente acabou de falar assim, a gente está pronto para sofrer por Jesus. E chega o dia de viver mesmo, isso que a gente está dizendo. O nosso material ele traz uma reflexão aqui, é que todos os nossos esforços, eles têm que ser para estreitar a nossa intimidade com Deus. E como consequência desse estreitamento de intimidade com Deus, as pessoas que ao nosso redor, elas vão ser impactadas pela nossa atitude. As esposas, filhos, marido, amigos, etc. Eles serão impactados pela postura sua, André, no momento de aflição. Já pensou nisso, André? Como você reage aos problemas, os seus filhos,
seu marido, está todo mundo lendo isso. Já pensou Sim. nisso, João? Que como seus amigos recebem o momento de aflição que você passa, eles estão lendo isso. É muito sério isso. É muito sério isso, cara. Fale alguma coisa sobre ser muito sério isso, André. Não, então, a gente às vezes fala sobre algumas igrejas que estão indo contra, né, o evangelho, assim, na contramão. Estão desonrando o nome do Senhor. Mas é muito mais profundo que isso. Acho que a gente, que somos igreja, a gente faz isso continuamente. Então, é assim, a gente tem que honrar a Deus com a nossa vida. E isso é o mais difícil. É assim, de realmente você ter uma atitude no momento difícil, positiva, enfim, tantas outras coisas que a gente faz e tantos momentos que a gente não consegue, né? Mas que bom que o Espírito Santo fala pra gente, fala, olha, não foi legal. E que a gente possa honrar o Senhor com a nossa vida, né? Em todos os momentos, Em todos né? Em os momentos momentos. como esse que a gente falou aqui. Irmãozão, deixa eu te falar uma coisa. Você que está assistindo na sua casa. Cara, a dor que você está passando, Deus sabe. Deus não está alheio à sua dor. E o que o Evangelho fala não é de ausência de problema. O Evangelho fala de você reinar em vida apesar do problema. Eu quero dizer para você que tem solução e que existe uma vida abundante e boa no meio do problema. Você pode sim, assim como o exemplo de Paulo, assim como irmãos, assim como tem na nossa vida em muitos momentos, no momento de dor, sim, poder cantar e glorificar a Deus nesse momento também. Que o Senhor Jesus te ajude nisso. Se você quiser qualquer tipo de apoio que a gente possa dar, você manda um e-mail que a gente está à sua disposição. Amém? Eles deviam estar cantando alto, porque os outros presos ouviram, né? O texto que você leu aí, os estados que eles ouviram. E é legal, assim, eu fico imaginando, assim, eu não sei se eu estaria nesse clima com eles. Talvez se eu tivesse, por exemplo, se eu fosse o terceiro e com a postura deles, talvez eu estivesse junto, né? Eles ali naquele momento, talvez isso teria me Um dá ganhado. força para outro. Versículo 26, André. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amém. Todos foram livres, mas ninguém fugiu, a gente vai perceber no texto aí. Isso é só uma coisa interessante, só para a gente entender do texto. Houve uma ação sobrenatural de Deus que veio no momento em que Paulo e Silas estavam adorando. Então é legal perceber que existe um sobrenatural de Deus que virá sobre a sua vida, João, no momento em que você adora a Deus. Quando você tira o foco do problema e coloca o foco no relacionamento, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Amém, Diane? Amém. Você crê nisso, Diane? É Então, nos momentos de aflição, dos nossos momentos, adore a Deus, cara, porque daí Deus vai trabalhar de forma sobrenatural, Rosana. A reação ao problema, Rosana, não é chorar apertando menininha. A reação ao problema é adorar e louvar a Deus. E vale sempre dizer também, cara, que muitas vezes a gente não experimenta o sobrenatural de Deus porque não tem esses momentos de intimidade com Deus. Você crê, João, que Deus tem mais para fazer na sua vida e isso virá por momentos de maior intimidade sua com Deus? Creio. É loucura isso. Eu penso nisso, André. Que Deus tem mais para fazer na sua vida. Ele já faz muito, mas Ele tem mais para fazer na sua vida. Isso vai acontecer a partir de momentos de intimidade com Ele. Vocês vão sair tristes daqui, né? Puxa, não, vão sair desafiados em nome de Jesus a entregar a nossa vida de forma mais clara na mão de Jesus e momentos de maior intimidade com Ele em nome de Jesus. Versículo 27 e 28, Rosana. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." Então o carcereiro ficou desesperado e aí ele ia antecipar a aplicação da própria pena, porque o fato dele ter deixado todo mundo fugir, ele morreria por isso. E aí o desespero levou ele a isso. Também queria dizer, não é um assunto de agora, o material nem traz essa reflexão, mas eu queria dizer para você, irmão, com tendências suicidas, existe solução. Existe solução mesmo. A gente tem encontrado irmãos nessa situação a ponto de querer tirar a própria vida, porque acabou a esperança. Mas a esperança não é uma informação que as coisas vão mudar. A esperança é só em Jesus. Então você precisa mais de Jesus na sua vida, irmão. A gente também pode te ajudar nisso. Amém, família aqui? Amém. Amém? Vocês querem ajudar esses irmãos que precisaram? Sim. Amém. Vou passar para vocês esse bucho aí.
Amém. Também houve uma ação sobrenatural de Deus, o fato dos presos não fugirem, né? Eles ficaram lá. Também talvez eles estavam tão impactados ali, atônitos por Paulo e Silas ali, eles estarem cantando, e o terremoto via abrir as portas, né? Foi uma coisa muito sobrenatural ali. Talvez eles não quiseram fugir ali já que Paulo e Silas não fugiram, a gente também não vai fugir, uma liderança natural ali. Versículo 29, André. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então ele, ainda que errado, ele reconheceu que tinha uma coisa diferente ali com Paulo e Silas ali, a ponto dele querer se curvar ali. Era um lugar escuro que a gente nem adicionou naquela situação que eles estavam, de preso, chibatado, sangrando. Aliás, além de tudo isso, escuro também, eles estavam cantando lá. 31, André. Eles responderam, 30, né? Isso. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Como é que eu posso ser salvo então, André? Crendo. Simples assim? Só isso? Simples. Não, é muito difícil, João. É tão simples, né? É tão simples, cara. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Uma coisa que a gente não crê, irmão, e esse versículo é muito usado, assim, existe de fato um peso de promessa para aquele que crê que os seus filhos crerão, mas não é uma regra. A gente não pode usar esse versículo como uma regra, é como se a mesa tivesse posta. Está disponível para eles também, assim como para você, para os filhos, se os filhos vierem a crer. No português isso é um aposto. Então, se você quiser inverter, você pode no português. Eu não sei como é que está no grego, mas creia no Senhor Jesus, você e a sua casa, e serão salvos. Então, é necessário que os seus filhos também creiam para que sejam salvos. Né? Não é uma coisa que assim, Deus salva no pacote. Assim, isso infelizmente não acontece. Amém? Então não usa esse versículo assim, pode usar como um bom desejo, mas não como uma promessa de Deus. Versículo 32, Suzana. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Olha só, o evangelho foi pregado para quem? Ao carcereiro e a todos da casa dele. Ok. Então, sem o evangelho não tem como o filho não ser salvo, tem que ter, não tem jeito. A gente tem que usar esse texto com essa ótica de se os filhos vierem a crer, também serão salvos. Não pode ser uma promessa, senão fica só o desejo, né? Fica só no pensamento positivo. Versículo 33, Andréia. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Muito legal. Então, logo na hora ele foi batizado. O que você está sorrindo aí? Não, é muito louco, né? É muito você ficar pensando a mudança assim, só Jesus mesmo. Eles eram perfeitos já, João? Não. Mas foram batizados no dia, sim? Ouviram e já foram batizados? Creu, né? Não tem que passar por cursinho de batismo, nada? Não, no momento que você creu. A Rosana riu porque ela passou por cursinho de batismo. Então. Não é errado, isso que é uma coisa pontuar. Não é errado ter um curso legal para você aprender, tudo isso. Mas não pode ser condição para batizar. Não. Eu não fiz cursinho. Não fez? Não. É que você andou comigo, né, cara? Então. Teve uma bagagem. Submarino gospel. O submarino O gospel. que é o submarino gospel? Não sei o que. Sabe tudo da Bíblia. Você tá falando com a pessoa errada, então. É você e o Edo. Ele fala que ele limpa o machucado, acho legal isso também, né, cara? Ele limpa o machucado deles, acho que um cuidado que eles tiveram com ele. Né? Eu queria, talvez, um irmão mais maduro na fé que está assistindo a gente. Quando a gente se sente machucado, a gente tem a tendência de não pregar. E é um erro também, porque eles estavam machucados, cantando, em momento, mesmo com dor, antes mesmo, eles pregaram antes de serem cuidados. Você percebe isso no texto, André? Que antes deles limparem as feridas, ele pregou, batizou os caras, pregou o evangelho, eles creram. Isso é muito legal, né? E eu penso também que assim, não foi só o espiritual, lavou as feridas, ele também cuidou do físico deles, né? Então a gente também não, quando cuida, a gente fala, eu só creio, vamos pregar e de repente a pessoa está passando fome, está passando por um problema
financeiro. Então, assim, não é só pregar. Se a gente puder também ajudar de alguma forma, fisicamente, né? Não, a sua reflexão sobre isso é perfeita. É que essas feridas são de Paulo e Silas, não é do cara que... Ah, sim, sim, é verdade. Mas, é verdade. mas de fato, se eles tivessem feridos, com certeza Paulo não, também, é verdade, depois de batizar. é verdade. Tudo isso. 34, Rosana. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Muito legal. 35. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. Cara, então eles passaram a noite inteira, um momento de comunhão, né, cara? Muito legal, muito gostoso, né, cara? Ouvindo o Evangelho, aprendendo, foram batizados, depois continuaram, comeram junto. Vou te falar que isso aqui é discipulado, viu? Eu não quero... os mais tradicionais do discipulado. Eu vou te falar, isso aqui que é discipulado, isso aqui é comer junto, tá junto. 36 e 37, André. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram à prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. O que aconteceu, André? Os caras falaram assim, pode soltar, tá bom, Paulo e Silas podem ir embora. Ele falou assim, não, senhor, cara. Você açoitou a gente publicamente, nos prendeu publicamente, agora você vai soltar publicamente também. Eu não consigo ver nesse tonzinho de Paulo e Silas aqui um tom de rancor. Eu não consigo ver isso. Mas eu consigo perceber, eles estavam buscando uma oportunidade para falar para o maior número de pessoas possível a respeito do Evangelho. E pessoas que talvez não fossem ouvir antes, mas agora Paulo quer falar com eles. Aliás, seria ruim, porque se ele fosse libertado, não sei. Se eles fossem escondidos, talvez eles saíssem para as pessoas que não viram a libertação como culpados. Ah, não, então eles eram culpados mesmo, por isso que ficaram presos lá, etc. Isso é a gente tem que estar preparado e pronto e disposto e aguardando os momentos para pregar o Evangelho. Como é que você está pregando, Rosana? Rosana é dentista, né, Rosana? Sim. Dentista. Faz o que, Rosana? Ortodontia. Ortodontia. E as pessoas têm dente torto, é isso? Isso. Adulto, criança, tudo? Sim. Tem um amigo nosso que é dentista, já falei pra você, mas vale dizer pro pessoal. Aproveita que o cara tá de boca aberta e não pode falar nada, Aí vai vai mandando ver no Evangelho, não vai lá. Então usa essa oportunidade, né, Rosana? A gente tem que aproveitar a oportunidade no até momento. Certo, Rosana? Certo. Vamos tentar? Esse amigo meu canta, inclusive. Teve uma pessoa só que falou assim, doutor, trabalha aí, não fala mais nada, não. Mas dentista é sempre psicólogo também. As pessoas ficam muito próximas e acabam falando um pouco dos problemas e a gente pode... Você, exatamente, você que é uma mulher crente, filha de Jesus mesmo, assim, muito legal. Amém. 38 a 40, André, para encerrar nosso momento aqui. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Muito legal. Os caras ficam com medo porque é cidadão romano, eles não sabiam, aquela confusão toda, eles vão tomar na cabeça aqui. Conclusão, os eventos relatados nessa passagem que a gente leu aconteceram em Filipos. Anos mais tarde, Paulo vai escrever de novo, preso, aos filipenses, então eles vão receber também, os irmãos aí vão receber também outros ensinos de Paulo. Essa experiência levaram eles a escrever essas duas grandes pérolas para a gente, que nos dão ânimo e é a receita para momentos difíceis. Eu queria ler 2 últimos versículos que falam em Filipenses, inclusive, não é sem motivo, né, que Paulo está escrevendo isso aos Filipenses. Queria que vocês duas abrissem para a gente ler, cada uma lê uma, de Filipenses 4. A Andréia leu de 4, Filipenses 4, 4 a 7, e a Rosana vai ler o Filipenses 4, de 12 a 13. Vai lá, Andréia, achou? Amém. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem
ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que ninguém consegue explicar, vai guardar o coração de vocês. Quando é que a paz de Deus vai guardar o coração de vocês? Quando vocês levarem todos os seus pedidos, as suas aflições aos pés da cruz. É o que o texto falou. O texto não falou que a gente recebeu. O texto falou que a gente recebeu paz. Mas não fala que a gente recebeu resposta das nossas aflições. Amém. Certo, Jane? Amém. Independente de você receber o que você quer, o que está previsto, provisionado em Deus é a paz, mesmo sem o problema, sem a solução. Amém. Amém? Versículo 4, de 12 e 13, Rosana. Capítulo 4, 12 e 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha só que loucura! O texto que é muito mal usado. Você já viu esse texto em placa de caminhão, André? Sim, Já? muito. O texto só tudo posso que me Postagem fortalece. no Facebook também. Mensagem no Facebook. O que o texto ensina é que eu posso tudo mesmo. Posso passar fome, posso ter comida, posso passar frio, tudo posso naquilo que me fortalece. Amém? Momentos Amém. de aflição que a gente vai passar e a gente vai passar. Uma frase ruim de dizer, mas o dia mal virá. Sempre vem. E nesses dias, nesses momentos, que o Senhor Jesus seja a nossa segurança. Amém? Em nome de Jesus seja assim. Gostou? Não gostou? Tem dúvida? Não tem? Manda um e-mail para onde, Rosana? Fale. Como que é, André? Fale.com@evangelhosimples.com.br. Legal. Valeu. Muito bom. Fale com. Se precisar de tinta, compra do João. É comigo. Se precisar de dente, compra com a Rosana. E se precisar de propaganda, revista, institucionais, é com a André. André. Vai fazer propaganda de vocês, né, cara? Vocês A pagam Andréia almoço. faz uma propaganda nossa. Vocês pagam almoço. Gente, um beijo, valeu muito. Obrigado por vocês estarem aqui. Semana que vem estamos de volta. Amém. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.